O estudo de hoje é Efésios 47. Efésios 47. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao 9. Nós vamos ler juntos, Efésios 6, de 5 a 9. Diz assim: quanto a vós outros, servos, grava bem, obedecei a vosso Senhor, guarda bem, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Se você puder, sublinha aí, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, sublinha, de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo proceder para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu gosto muito da Escritura, porque ela centraliza Cristo. Cristo é o modelo para a igreja. Cristo é o modelo para todos, para servos, para senhores, para pais, para mães, para irmãos, para filhos. Cristo é um modelo para todas as classes. Quando nós pegamos um texto como esse aqui, Marcos, nós usamos a exegese. O que é exegese? Exegese é um ramo da teologia que estuda a Bíblia usando o grego, usando o contexto da época. Então, no grego, pega cada verbo, pega tudo ali no original e traz para você entender melhor esse texto bíblico. Fica mais fácil entender quando nós temos uma exegese do texto. E por que é preciso, Maísa? Porque a cultura da época em que foi escrita é diferente da nossa cultura, dos nossos costumes, das nossas tradições, Por exemplo, a palavra servos, que é usada nesse texto aqui, é pouco usado em nossa cultura. Você ouve por aí, o servo tal, o servo tal. Vocês ouvem no dia a dia? Não ouvem, Não ouvem. Mas a Bíblia fala muitas vezes aqui. Por isso nós precisamos ir lá no contexto da época em que isso foi escrito. Essa palavra no grego é doulos, que literalmente significa escravos. Deus, por meio do apóstolo, estava falando para os escravos que eram membros da igreja de Éfeso. Tudo bem? Vamos continuar? Ele se referia a esses servos, a esses escravos, que era uma classe muito relevante no Império Romano. A primeira impressão para nós, século XXI, é que essa palavra servos é sinônimo da palavra empregados. Empregados a gente ouve, patrões e empregados, Porém, a palavra servos, que está nesse texto de Efésios 6, não é a palavra empregados, é a palavra escravo. Tá bom? É por isso que nós temos que entender lá no fundo, fazendo uma exegese, porque é diferente da nossa mente, da nossa sociedade. Tá? Outra coisa, esses escravos da época de Paulo são diferentes dos escravos que existem escondidos em alguns lugares ainda hoje, a
até mesmo no nosso Brasil, é um outro significado. Tá? Segundo o Dr. Marvin Vicente, muitas cidades da Ásia Menor, que é a atual Turquia, onde Colossos, Éfeso, Tessalônica, várias cartas do Novo Testamento eram cidades dessa região ali, norte da Turquia, tá bom? É chamada na Bíblia de Ásia Menor. E na Ásia Menor, o número de escravos, então, era maior do que o número de homens livres. Impressionante, né? Naquela época, muita pobreza, muita dependência de pessoas para sobreviver, né? No Império Romano, toda aquela região era Império Romano, tá? E no Império Romano, duas classes de empregados, de trabalhadores se destacavam: os livres e os escravos. Tá? Essas duas classes. Uma coisa que me impressionou é que os escravos, Valtinho, eram mais bem cuidados do que os livres. E até tinha ali famílias de escravos que queriam continuar escravos por segurança. Porque em época de fome, de escassez, os livres acabavam morrendo. Impressionante, né? Os escravos eram cuidados pelos seus senhores. No tempo do apóstolo Paulo, as pessoas poderiam se tornar escravas ou se tornar livres. Havia essa possibilidade. Eles trabalhavam juntos, os livres e os escravos. A diferença é que um tinha o status de escravo, outro de livre. Vamos ler um pouquinho para entender um pouquinho mais esse contexto. 1 Coríntios 7, 21 e 22. 1 Coríntios 7, 21 e 22. Sobre esse assunto. Paulo escreve para a igreja de Corinto também. Corinto ficava na Grécia. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. É tão gostoso hoje poder entender essas palavras no Espírito, sabe? Tão gostoso. Na carta a Filemon, antes de Hebreus, Paulo cita um escravo de nome Onésimo. Ele estava preso na mesma prisão do apóstolo e ele foi ganho para Jesus. Então Paulo escreve uma carta para Filemon, que era um discípulo dele, de Paulo. E Onésimo era escravo de Filemon. E Paulo escreve uma carta linda. Esses dias eu estava estudando essa carta, eu chorei de alegria. Paulo está falando assim, lá na carta a Filemon: pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Onésimo era um simples escravo, porém ele foi ganho para Jesus. Agora ele era de Jesus. Olha a visão de Paulo. Agora não é mais um escravo, é um irmão caríssimo. É como o meu filho. Recebe, Filemon, este Onésimo que eu estou enviando, como se fosse receber a mim mesmo. É o teu tio, o cara era um escravo, apanhava, era abandonado, estava preso. Agora, você está vendo?
o amor de cristão. Eu gosto da carta de Filemão. Lá eu vejo o amor do apóstolo, o amor de Cristo. Ele fala várias vezes sobre esse tema amor, nessa pequenina carta a Filemão. E é coisa linda o que Cristo faz. Tira um presidiário, um assassino, e o transforma em filho de Deus, em irmão caríssimo. Existe alguma outra entidade sobre a face da terra que tem este poder transformador? Eu não conheço. Só o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está ensinando para as igrejas cristãs na cidade, na Ásia Menor e na Grécia, né? Naquela época, muitos escravos no Império Romano, e quando eles vinham para Cristo, a igreja precisava amar esses que eram escravos. Para Paulo, o viver cristão, o viver da igreja está muito acima da sociedade. Na sociedade, o escravo continuava sendo desprezado, pisoteado, explorado. Mas na igreja, não pode. A igreja é diferente, meus irmãos. Algum de vocês foi explorado aqui? Foi pisoteado aqui? Sim, levanta a mão. Não? Então tá bom. Aqui, Marcos, a gente aceita até flamenguista e corintiano. Aqui tem até palmeirense. Tem até santista. São Paulino. Tudo não vale nada. Mas como é cristão, são amados. Amém? Uma lição é que a igreja não pode continuar vivendo como o mundo. Tem que existir amor. Amor. O padrão que Deus exige para a igreja é muito alto. Vamos ler outro texto que fala sobre esse assunto de escravo. Colossenses capítulo 3, versículo 22. E eu fiquei impressionado porque é um assunto bíblico de relevância. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Uma palavra direta para os servos. Não fica aí traficando, não fica aí enganando. Teme ao Senhor. Trabalhe como se estivesse trabalhando diante dos olhos do Senhor e para o Senhor. Nem? Já pensou cada empregado, mesmo o patrão estando, trabalhando honestamente, como se estivesse trabalhando na presença de Cristo? Esse Brasil estava diferente, hein? Cristianismo faz diferença. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 19. Outro texto paralelo que fala sobre esse assunto de servos. 1 Pedro 2, 18 e 19. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordável, mas também. Eita! Que palavra é essa? Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Que palavra é essa, gente?
patrão é gente ruim pra caramba. É mentiroso, é ladrão, é prostituto, é um monte de coisa. Obedeça. Eita. Obedeça. É que eu não coloquei além, mas se você continuar lendo aí, você vai ver que há razão para isso. De que adianta você ficar de boa quando nada de mal está acontecendo? Mas se alguém é injusto e você fica aí certinho, como a palavra ensina, isso é grato a Deus. E Cristo deixou um modelo, exemplo, para seguir nos seus passos. Está nesse texto que nós estamos lendo aí, um pouquinho mais adiante. Tá bom? Cristo é nosso modelo. Sempre é nosso modelo. Sempre. Tá? É bom falar isso, porque nos nossos dias não tem esses servos, mas temos crentes evangélicos empregados. Já contei isso, que uma senhora rica aqui de Maringá veio conversar comigo, porque todas as diaristas empregadas dela roubaram. E todas eram crentes. Elas se apresentam como crentes, mas não são fiéis. Na minha experiência desses últimos anos, é que eu tive tanto calote por parte de crentes. Eu nunca contei para vocês, por alguns que passaram por aqui e me deram calote. Nem preciso contar. E de muitos profissionais que aparecem em casa para fazer algum serviço, e são crentes, mas não são de confiança. Por isso que essa palavra é tão importante. Poucas igrejas ensinam essa palavra mais. Poucas. O crente evangélico cristão tem que trabalhar aonde estiver, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Este é o ensino bíblico. Como para o Senhor. É por isso que tudo que eu faço, eu sei que eu estou fazendo para o Senhor. Eu sei que eu estou na presença do Senhor. Eu tenho que fazer aquilo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Então eu não posso fazer meia boca. Não posso dar mau testemunho. Porque eu não quero envergonhar o nome do Senhor. Tá? Efésios capítulo 6, versículo 5, o texto que nós estamos estudando diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Nós temos temor e tremor perante Cristo. E Paulo está falando para os servos serem assim diante do patrão. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Todo servo, todo empregado tem que trabalhar como se fosse servo de Cristo. Já pensou, Acton? Todo evangélico tendo essa consciência e trabalhando dessa maneira, o nome do Senhor seria glorificado. Não é, além como se diz hoje em Maringá, dos crentes. Não é. Sim. Sim. A ordem clara é obedecer. Sejam submissos, obedeçam. Cheios de temor e tremor. E eu gosto muito desse texto que nós estamos estudando hoje, porque sublimamos de Cristo ao Senhor, como ao Senhor, tudo apontando para o Senhor. O ensino bíblico aponta para Cristo, que é
saber se você está numa igreja verdadeira, se a pregação é verdadeira, você está apontando para Cristo. Amanhã mesmo, eu sei que vai pessoas que não estão frequentando esse culto. O pastor quer que eles comecem a frequentar. Então, passa a tentação no coração do pastor de pregar mensagens lindas, gostosas, engraçadas. Mas vocês vão ver que tipo de mensagem vai ser amanhã. Essa mensagem da cruz é para entreter, para agradar as pessoas. Cristo é modelo. A orientação continua no versículo 6 e 7. Continua esse texto. Não servindo à vista dos homens, tá? Como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Não homens, sim Cristo. Esse é o coração de um servo, de um cristão. O homem tem por natureza agradar outro homem. Política você vê muito isso. Esporte você vê muito isso. Sociedade. Mas a Bíblia não agradar homens, mas agradar a Cristo. E eu conheço um monte de crentes que agradam os homens. Querem ser bem vistos. Querem ter boa reputação. Querem parecer bem na foto. Eu não gosto de crente assim, que quer agradar a homens. Eu não gosto. Eu não confio. Cristão tem que agradar a Cristo e fazer as coisas corretas diante das pessoas, sim. Mas agradar a Cristo, não a homens. A Bíblia deixa claro isso. Dá para entender? Ok? Cristo deixou o exemplo para seguir os seus passos, aquele texto de Pedro que nós vimos, tá bom? E esse texto de hoje fala que a recompensa, né? Eu gosto, quando você vive e faz de acordo com a palavra de Deus, há uma recompensa no texto de Efésios 6 que nós estamos estudando hoje, tá bom? Eu estou correndo um pouquinho aqui, mas eu quero que vocês entendam algumas coisas aí, tá bom? E eu gosto de ver como o Evangelho nivela, como a cruz nivela. No meio militar, se não bater continência por superior, o cara vai preso. Há uma diferença. Soldado que não submete ao sargento, ele apanha, sofre. Mas eu gosto do Evangelho, porque Deus nivela. Esse texto fala de bom modo. De bom modo. Ele está nivelando os senhores com os servos. De bom modo. Para Deus não é status. Para Deus todo mundo é igual. Ele não faz acepção de pessoas. Está aí, está aí. Tá bom? Deus falou muito para os servos até aqui. Mas sempre eu vejo a justiça de Deus. O símbolo da justiça é olhos vendados e uma balança. Deus é justo. Ele ensina os servos, mas ele ensina os senhores também. Nesse texto de hoje. Deixe de ameaçar. Porque Deus sabe que há patrões que ameaçam. Ao longo da vida a gente vai ouvindo coisas. E a gente vive outra realidade. Mas aqui vai dar o nosso meio.
Eu conheci patrão que abusava da empregada na sua loja. Nos dias de hoje. Tem gente humilde e depende do salário. Se você não fizer, está na rua. Tem patrões assim, não tem? Sim ou não? Sim. No Japão, nas fábricas, tem um buchō. Buchō é logo acima dos empregados normais. Seria um sargentão. Bocudo, estúpido. Dá tapa na cabeça daquele que faz errado as coisas. Xinga, briga, oprime, ameaça. O chachô é acima dele, é o chefão. Também é chato, estúpido. Eu tenho pena da sociedade lá no Japão, que são oprimidos. O pai de família quer ir embora para casa para ver o filhinho. Passou o dia inteiro fora. Mas se ele não for beber com o patrão dele, ele está na rua. Opressão. Esse é o ser humano. E eu gosto desses ensinos de Deus. A sociedade e as famílias seriam muito mais felizes debaixo desse ensino de Deus. Patrão, não faça ameaça. Porque o Senhor deles e teu Senhor é o mesmo. E não faz exceção de pessoas. Não é porque você é patrão que você vai ficar numa pomada. Você vai levar uma chulapada que você nunca mais vai esquecer. Eu conheci patrão assim e se deu mal. A mão de Deus. O cara ficou com câncer, sofreu. Foi embora, morreu, acabou. Acabou. O cara se gabava de ser um tal, fortão, um mandão, o ricão, o bom. Não deu em nada. A Ana, mãe de Samuel, lá em 1 Samuel 2, escreveu um cântico sobre isso. Deus faz o vigor dos fortes no chão. Ele pode humilhar os soberbos. E quando Deus fala assim, patrão, para de ameaçar, eu vejo o cuidado e o amor de Deus também pelos patrões, pelos senhores. Que Deus bom isso, gente. Que Deus bom nós temos. Esse texto de hoje me ensina que todas as classes têm que ter amor. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14 fala sobre isso. E Efésios 5,2 fala que nós devemos amar uns aos outros como Deus em Cristo nos amou. Nos amou. É lindo demais. Então, a lição de hoje é que nós devemos fazer tudo na face de Cristo, para Cristo, com amor. Se eu vou conversar com o Danilo, não é porque eu sou pastor dele que eu vou olhar ele de cima para baixo e falar o que eu quero. Se eu não tiver amor, é errado. Dá para entender? Tudo que eu fizer, me falar com você, repreender, corrigir, ensinar, se não tiver amor, estou fora do espírito da Bíblia, de Cristo. Tá bom? E hoje, falei, então eu queria estar numa cama. Mas por amor eu vim. Enquanto fazia o chazinho e cortava o doce para trazer para os irmãos, eu senti um amor muito grande em vocês. E eu sei que é o amor de Cristo. Eu estou servindo a Cristo. E a igreja com o amor de Cristo. E se não houver amor, alguma coisa está errada. Tá bom? Amanhã estarei na chave, servindo a Cristo e a igreja, por amor e com amor. E quero que você seja assim também, na sua casa,
no seu trabalho, faça com amor, como se você estivesse na presença do Senhor, como se você fizesse para o Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos. Fala com o Senhor.